gente? A paz do Senhor. Como eu sempre estou aqui, né? Mostrando, falando alguns relatos dos meus vídeos. Eu estava assistindo um vídeo agora, né? De uma pregadora, que eu gosto muito. Até indico para vocês, Fabiola Mello. E ela estava falando sobre o fluir do Espírito Santo. Eu me lembrei quando eu era adolescente, quero contar um fato para vocês. Então, já deixe, né? Seu like, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas. E se vocês têm, gente, dicas de vídeos, de efeitos, aplicativos que vocês gostem, porque eu ainda sou muito leiga nisso, então minhas gravações são agora que eu tô aprendendo, né, decorar o espaço para fazer os vídeos, né? E não é fácil, gente, mas focar essa mesa do jeito que ela tá aqui, a gente levanta, põe a cadeira num canto, põe o ring light no outro, porque agora que eu tô aprendendo. Então, se vocês puderem me ajudar para me estar aperfeiçoando os meus vídeos, né? Porque o meu intuito é abençoar as pessoas, mas eu sei que o YouTube valoriza vídeos bem feitos, bem focados, né? Isso eu tô aprendendo, eu posso dar dicas para vocês também. Apareceu minha janela ali atrás, com um pouco de roupa estendida, porque ali é minha área de serviço, né? Mas eu tentei dar uma equilibrada ali, mais ou menos. Parece ferro de passar, né? Aqui atrás, né? São tudo erros, gente, mas com o tempo eu vou aprender. Então, eu queria contar pra vocês, né? Ir direto ao assunto, não vamos ficar aqui enchendo linguiça, direto ao título do vídeo, né? Que é quando buscamos verdadeiramente a Deus e o Espírito Santo. E eu, 17 para 18 anos, já contei em outro vídeo aqui, né? Eu era católica, nada contra. Mas nunca me encontrava na igreja católica. Às vezes você é católico, você tá feliz lá, né? Mas eu não estava feliz, porque a igreja cristã, né, que é a igreja evangélica, ela te ensina a empoderar, ela te ensina você correr atrás dos seus objetivos, né? Tem uma forma diferente, né? Eu achei uma forma diferente. Então eu fui para a igreja com 17 para 18 anos. Ali, gente, eu buscava o Espírito Santo exageradamente, porque eu comecei a saber, né, sobre o Espírito Santo, e eu já comecei a me interessar, né, pela pessoa do Espírito Santo. Comecei a ler livros, vocês podem ver atrás, ó, eu ainda gosto de ler, não como na intensidade que eu gostava naquela época, mas eu ainda leio. Eu tô aqui com 2 livros aqui, né, aqui na minha mesinha, gente, não é apenas enfeite. Esses 2 livros eu já li um pouco deles, vou continuar lendo. Então, eu ia pro meu quarto, não era um quarto, era uma área onde era o forno da minha avó assar biscoito, e a minha avó começou a ficar doente e começou a assar biscoito. Eu falei com meu irmão, olha, Geraldo, vamos arrumar esse quarto aqui pra nós? Ele falou, vamos. Mas na verdade ele desistiu, porque o quarto era cheio de muita bagunça, só eu continuei, então ficou eu nesse quarto e a minha irmãzinha, né? Na época era minha irmãzinha, hoje ela já tá com 31 anos. E eu comecei a buscar Deus, gente, exageradamente nesse quarto. E eu lia na Bíblia escrito, mete tua cara no pó. E eu achava que era tacar a cara no pó mesmo. E quando eu levantava meu carpete, gente, era lá de chão, não tinha piso. E nem cerâmica, nem nada, gente. Nem o contrapiso tinha, era terrão mesmo. Aquelas terra preta. Era dessa altura. E quando eu metia a cara no pó, até hoje acho que eu tenho problemas respiratórios por causa disso. Ali Deus falava verdadeiramente comigo. E teve um dia que eu gostava de orar durante o dia, eu ficava horas e horas, colocava ali uma fita, né, da Cassiane, que ele lembra da famosa fita cassete, né, não vamos falar muito, então vocês vão começar a desvendar a minha idade, não é intuito do vídeo, né, gente, mostrar como, assim, eu estou experiente. Então eu comecei a buscar Deus, e nisso eu comecei a buscar Deus também pelas madrugadas, né, porque os nossos antepassados gostavam de buscar muito a Deus na madrugada, né? Que às vezes 3 horas da manhã, né? Aquela hora maravilhosa de orar, quando todos estão dormindo, ninguém irá te incomodar. Tirando que a casa da minha avó era uma casa de mais ou menos 10 pessoas, entre tios e irmãos, então era um fuzuê, gente, era um pra lá pra cá e a casa parecia uma pensão. Ela não quietava nem de madrugada, mas esse meu quarto era dentro da cozinha, né? Uma área de forno, onde tinha um forno desses tijolos antigos, só que não tinha mais o forno. E ali era bem sossegado para mim estar orando. E certa vez, de madrugada, eu ouvi uma voz falando comigo na hora que eu comecei a orar. E essa voz falava comigo assim, olha,
eu tenho um chapéu bem grande, o estilo aquele filme de terror do Fred Krueger. Eu tenho uma cara muito feia. E se eu aparecer para você, você morre. Então na Bíblia diz que todos aqueles que parecem que Deus aparecia para eles, não poderiam, porque ele morreria. Não sei se você se lembra ali, Moisés, no início da Bíblia, né? Fala Moisés, eu vou estar ali só naquela sombra ali, porque se eu aparecer para você, você morre, né? Então Moisés viu apenas a sombra de Deus. E assim, gente, não era a voz de Deus que eu tinha ouvido, era o diabo, porque ele imita tudo que Deus faz. Deus é poderoso, né? E ele é convencido. Deus faz milagres e ele é um mágico. Ele tenta fazer os truques ali, a sua patroa dele. E ele quer imitar Deus, dizendo que quem vê ele morre. E ele falava, para agora, para de orar. E eu falava, meu Deus, eu tô com medo, mas eu não posso parar de orar, porque eu vou dar vazão a esse demônio, ele vai rir da minha cara. Ao mesmo tempo, gente, eu tinha medo dele aparecer pra mim. Porque em espírito, eu cheguei a ver ele, em espírito. Não sei se vocês entendem. É como se eu visse ele antes dele mostrar a cara dele. Só dele descrever como ele era. E eu cheguei na igreja uns dias antes, e a irmã estava falando, nossa, eu já vi o diabo, ele tem um chapelão. Não sei se eu foi impressionada, ou se ele quis me interromper ali, naquele momento de adoração, onde minha vida estava sendo completamente mudada. Aquele que tem um secreto, tem intimidade com Deus, a sua vida muda. Então eu cheguei e falei para minha prima, ela estava começando a converter, e eu falei, olha, Tânia, o diabo apareceu para mim, e eu fiquei com medo. Nisso eu interrompi a oração e cobri a cabeça e fui dormir. Ela falou assim, o diabo está rindo de você nesse momento, porque você teve medo dele. E eu falei, não, Tânia, começando a igreja agora, ai, é terrível. E os outros dias, toda vez que eu ia orar, parece que ele vinha com isso. Não começa, que eu vou aparecer para você. Ali eu fui ficando mais corajosa na oração. E eu falava, pode vir diabo, a hora que você quiser, porque eu tenho Deus é maior. E certa vez eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, do nada eu orando, eu comecei a ficar tonta, minha visão ficou turva. E eu falava, mãe, socorro, eu não estou enxergando a senhora. E a minha mãe ficava até tarde, fogão de lenha. Não concordava de eu estar como evangélica, porque ela era católica. Mas ela falava, nossa, é tão lindo ouvir suas orações. Ela falava suas rezas, não entendi. E eu falei, mãe, me ajuda, mãe. E fui até o vaso sanitário, tanta sede que eu estava sentindo, que eu queria tomar água do vaso. E a minha mãe falava, não, você é doida. E eu marquei nesse dia o armário, porque eu via o armário com aqueles negócios, acho que eles ficam girando, tipo hipnotiza. E eu falava, mãe, me ajuda, mãe. Minha mãe falava, tá vendo? Você fica mexendo nessas coisas ocultas, coisa que não é pra você, isso é pra um pastor. E eu falava, não, eu vou continuar orando. E nisso eu continuei orando. Gente, essa foi a segunda coisa. A primeira foi, ele disse que ia aparecer pra mim. A segunda, eu passei mal, queria tomar água até do vaso sanitário, tanta sede que eu tava sentindo, tão confusa que eu fiquei. E aí, gente, continuei orando. E como ele não desiste, ele não desistiu. A terceira vez, gente, do nada, a casa da minha avó era cheia de gatos, mas a casa estava toda fechada. Tava no quintal. Pulou, gente, um gato preto nas minhas costas. Ali eu fiquei arrepiada, dos pés à cabeça, eu falei, pronto. Agora ela montou nas minhas costas. E quando eu fui ver, gente, pulou um gato nas minhas costas. Mas eu não lembro muito, mas acho que quando eu fui olhar, gente, aquele gato não existia. Eu não vi aquele gato em lugar nenhum. E nisso, gente, foi um mês mais ou menos, 2 meses, meu tempo de conversão, ele não desistia. Ou ele colocava a pessoa para a minha avó, dizendo que eu estava orando alto, que eu precisava dormir, que eu era fanática. Outra vez, gente, pulou uma lagartixa desse tamanho, de cima do guarda-roupa, em cima da minha cabeça. Ela veio assim, ó, aquele largatão. E a casa da minha avó tinha ratazana, tudo que você pensa. Mas era anormal, aquela lagartixa preta pular em cima de mim. Nesse dia eu não estava orando, né? Eu estava arrumando o quarto, que era o meu local de adoração. Então é o que eu digo pra você, gente. Não desista de orar. Porque eu já vi tanta coisa quando eu ia orar, gente. Janela batendo, pessoas chamando que não existia. Talvez isso também aconteça com você, né? Isso aí é o diabo faz, porque quando você ora, você está mexendo com as forças ocultas.
Só de eu estar fazendo esse vídeo aqui agora, eu tenho que orar de Deus proteger a minha vida, porque só de eu estar clareando a mente de outras pessoas que talvez ficam com medo de orar, porque está acontecendo isso, foi intimidada pelo diabo, que não foi o que aconteceu comigo, eu continuei orando, graças a Deus, oro até hoje. Talvez ele não quer que outra pessoa fique sabendo disso, né? E muitas pessoas, infelizmente, gente, ficam loucas, vão até para manicômios, porque o diabo as enlouquece. Como minha avó falava, ai, todo crente fica doido. Cada coisa, minha avó tinha uma coisa. Ai, cantor fica ruim da garganta e morre com câncer. Ah, porque o crente fica doido. Mas não é isso, gente. É que a Bíblia fala que a letra, ela mata. Se você ver ali, tudo no pé da letra, quiser fazer certinho. Deus no Velho Testamento era um Deus justiceiro. Ele ia, falava com os homens dele, com as pessoas que serviam ele. Vai pra guerra, mata animal, criança de peito, mata tudo. Então era um Deus justiceiro. Então se você for ler o Velho Testamento, você vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Acho que é por isso que está acontecendo isso. Gente matando homossexuais, lésbicas. Porque se fosse nesse tempo de hoje, Deus mandaria matar tudo. Porque Deus era um Deus justiceiro. Deus não tinha paciência com o pecado humano. Depois, Jesus veio. É isso que as pessoas não entendem. Depois Jesus veio, né, de um Deus justiceiro. Hoje ele é um Deus misericordioso. Porque Deus é o juiz e Jesus é o advogado. Ele veio em nossa defesa. Que já éramos filhos e servos do diabo. Poderia fazer com a gente que ele bem entendesse. Então, às vezes, sempre eu falo isso, às vezes, em alguns dos meus vídeos. Gente, um vídeo eu intuito uma coisa, mas Deus mandou falar outra, tá vendo? Como que o vídeo já mudou. E, na maioria das vezes, as pessoas não entendem sobre isso, né? Então, já estamos na mão do diabo. Aí tem gente que fala, nossa, mas Jesus morreu na cruz, o que adiantou? Adiantou, gente, porque, acreditem, o mundo e a nossa vida seria muito pior. Imagina a gente com Deus, o Espírito Santo confortando, morando dentro de nós. Nossa vida já é difícil, gente. Imagina a gente sem Deus na nossa vida. Então, gente, com Jesus compensa, com Deus compensa. Repassem, né, esse vídeo para que Deus possa estar abençoando a vida de outras pessoas. Amém? Então não esqueça, gente. Deixe seu like, clica no sininho. Se inscreva no canal, gente, porque eu tô triste quando eu entro nos meus vídeos, foi feito com tanto amor. Às vezes eu tô lotada de serviço, hoje não é o caso, esse aqui é o meu quarto de serviço. Às vezes, gente, eu tô com serviço até em cima, com horário para soltar. Eu paro, o Espírito Santo traz a lembrança, a memória aqueles vídeos, eu paro, eu gravo. Às vezes, a empresária, a dona do serviço que eu trabalho terceirizado, fica, olha, tá acabando, e eu falo, espera, houve um imprevisto. O imprevisto, gente, é os vídeos que eu estava gravando pra você. E às vezes eu fico triste de chegar nos meus vídeos e de estar lá poucas visualizações ou nenhuma, como aquela Vitória Souza, tá com muita polêmica falando. Ela começou, gente, pregando assim como eu, e ela disse que ela não tinha visualização. Então ela começou a fazer vídeos polêmicos com pessoas de mundo, com festa. Infelizmente, gente, fofoca, a vida alheia é o que dá ibope. Mas não é que eu vou mudar o perfil dos meus vídeos para ter ibope. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. E não se esqueçam, gente, não desista de orar e buscar a intimidade no secreto com o Espírito Santo sempre.